Fala galera, tá começando mais um Conexão Ágape, suave na graça, valeu! Que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo. Então galera, hoje a conversa é sobre decepção e frustração. Para a gente conversar sobre esses temas, eu separei um versículo no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, que diz assim, ó: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si e de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 16. O tema de hoje é decepção e frustração. Jesus havia se entregado à morte. E esses dois discípulos estavam caminhando rumo a Emaús, coisa de 11 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam decepcionados, estavam entristecidos, pelo motivo que Jesus já não estava entre eles. E agora eles conversavam entre si, dizendo um para o outro: Jesus morreu, ele já não está entre nós, e agora? Ele não seria o nosso Salvador? Não seria ele quem nos salvaria, quem nos ajudaria? Mas agora ele não está entre nós, como que nós vamos fazer? E logo entra a decepção. Entre a decepção e a frustração, por quê? Era para eles estar em Jerusalém, mas eles estão andando rumo a Emaús. Emaús é um lugar distante de Jerusalém. Jerusalém nós podemos fazer analogia da igreja. Emaús, um lugar distante da igreja. Ao invés de eles estarem na igreja, esperando que se cumpra a palavra do Senhor Jesus Cristo, eles estão caminhando decepcionados e frustrados, porque Jesus já não estava entre eles. E um falava com o outro: e agora, o que vamos fazer? Isso é uma conjecturação. E no meio desse caminho, desse percurso, quem aparece? O próprio Jesus, ressurreto. Aparece no meio do caminho. E Jesus para e pergunta para eles: o que vocês estão conversando entre si e o que abalam tanto vocês? E eles logo prontos falam para Jesus, sem perceber, porque o versículo vai dizer que os olhos deles estavam fechados, e eles, sem perceber que era a presença de Jesus, o ressurreto, falam assim: você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Você estava onde nesse tempo que você não percebeu o que aconteceu nesses últimos dias em toda Jerusalém? E eles começaram a falar de Jesus para o próprio Jesus. E muitas vezes acontece isso, né? Nós estamos decepcionados, frustrados, caminhando em direção oposta à igreja, e nós ainda temos coisas para falar de Jesus, sendo que nós estamos decepcionados com Ele. Eu queria dizer para você que Jesus, Ele se importa com as suas frustrações e as suas decepções, porque no instante em que esses dois discípulos de Jesus estavam caminhando, Jesus para eles no meio do caminho e pergunta: o que vocês estão conversando? Jesus se preocupa com as suas conversas, com as suas decepções, com as suas frustrações. E no entanto, esses dois discípulos pregaram de Jesus para Jesus próprio. E muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Nós estamos decepcionados, frustrados, cabisbaixos, desacreditados, não temos mais os nossos sonhos, e nós estamos cada vez pior, caminhando em direção oposta à igreja. E nós começamos a falar para outras pessoas de Jesus, o que Jesus pode fazer, que Jesus pode curar, que Jesus pode batizar, que Jesus pode salvar, que Jesus pode fazer inúmeras coisas, mas nós mesmos não acreditamos naquilo que nós falamos. Fato é que esses homens fizeram as mesmas coisas. Mas aí Jesus fala: vocês são tolos, vocês não conhecem a palavra, vocês não sabiam que isso havia de acontecer. E Jesus começa a pregar. Foi o seminário mais intenso que houve na face da terra, um seminário de 11 quilômetros. E Jesus começa a falar do livro de Moisés, de Gênesis até os profetas menores, Malaquias. E no entanto, Jesus começa aquele seminário falando tudo que haveria de acontecer. E quando chega perto de Emaús, a noite vai caindo.
E quando chega perto do lugar onde eles deviam ficar, eles viram para Jesus e falam assim: Senhor, já se faz tarde, fica conosco, entra, vamos comer alguma coisa e vamos descansar. Jesus então entra para dentro daquele lugar, senta-se à mesa com eles, e no partir do pão, eles percebem, os olhos deles já não estão mais fechados, mas no partir do pão, eu imagino que aqueles dois homens olham para as mãos de Jesus, veem as suas mãos furadas e percebem que ali era Jesus que estava partindo o pão. Mas no momento em que eles percebem, a Bíblia fala que Jesus já não estava mais ali, Jesus desapareceu. E eu fico imaginando que aqueles dois homens assentados à mesa começam a discutir entre eles: será que você não percebeu que enquanto nós caminhávamos e ele falava para nós sobre o livro que havia de acontecer, no seu coração repulsava um fogo, um arder diferente? Eu talvez imagino que aquele homem, falando um com o outro, pensava assim: rapaz, é mesmo, é verdade, meu coração se enchia de alegria quando ele falava. Ao ouvir o som da sua voz, o meu coração se alegrava, mas eu não entendi o porquê. Era a presença de Jesus. Eu quero dizer para você que mesmo nas suas tristezas, nas suas decepções, Jesus se importa com elas. E mesmo frustrados, Jesus está caminhando ao seu lado. Só que a frustração e a decepção nos leva ao afastamento, a ficar longe das pessoas que nós amamos e da igreja, ou seja, de Jerusalém. Estamos caminhando para Emaús, para o isolamento. As decepções e as frustrações têm esse poder nas nossas vidas. Elas nos isolam. Então, nós ficamos decepcionados e frustrados e queremos desacreditar das coisas que Jesus prometera para nós um dia. Mas ao perceber que era Jesus, eles voltam e fazem uma retrospectiva da conversa que eles tiveram no meio do caminho e perceberam que era Jesus. No entanto, eles saem correndo e voltam para Jerusalém, correndo para falar que Jesus tinha aparecido para ele. O interessante é que esses dois homens, no momento de isolamento, no momento de frustrações e decepções, eles têm uma experiência com Deus, com Jesus Cristo. E nesse período, eles saem correndo para falar para todo mundo em Jerusalém que Jesus havia aparecido para eles no meio do caminho. E tenha certeza que na sua decepção, na sua frustração, no seu isolamento, Jesus está preocupado com você e Ele vai até você te visitar para você ter uma experiência com Ele. E nessa experiência, não recue, não vire as costas, não olhe para trás, volte correndo para Jerusalém, para a igreja, para o seio da sua família, para o seio dos seus amigos, para o seio do seu pastor e diga que você teve uma experiência. Com certeza Jesus, Ele está te aguardando de braços abertos, com uma experiência linda de vida para você dentro do seu isolamento. Ele te chama de novo: vem para fora, venha, saia dessa decepção, saia dessa frustração e venha de novo andar comigo. Não deixe que o isolamento te afaste dessas pessoas, não deixe que a frustração e as decepções te afastem, causando esse isolamento entre você e a igreja. Mas volte correndo, saia de Emaús e volte para Jerusalém, porque de certo, Jesus vai curar as suas feridas, vai salvar a sua vida e há de salvar também a sua família. Que o Senhor esteja contigo hoje e para todo sempre, até a volta dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Valeu, galera, suave na graça, tamo junto.